Sensação de corpo estranho, você pisca o olho, parece que tem areia. Olho avermelhado, sensação de que você está ressecado realmente. Às vezes lacrimejamento reflexo, porque o olho fica tão seco e tão irritado que ele começa a lacrimejar reflexamente. Sejam todos bem-vindos a este canal, hoje para falar sobre saúde dos olhos. Afinal de contas, são esses olhos que fazem com que a gente aprecie as cores da vida e que a gente também aproveite o melhor da vida através da visão. E para conversar com a gente, tirando todas as dúvidas, inclusive o que é mito, o que não é sobre a saúde ocular, eu convidei o meu amigo, Dr. Bruno Campelo. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui em nosso canal. Há muitos anos que eu não falo com esse meu amigo, finalmente aqui. Seja bem-vindo, Bruno. Fala, meu querido. Para mim é um prazer enorme estar falando aí com você, que tem um carinho enorme. Mando um beijo para Paula e falando com toda essa audiência que você tem, tanto no Brasil quanto aí em Portugal. Então, para mim é um prazer enorme. Bom demais te ver e te ver bem. Vamos lá para as dúvidas de todos. Vamos. Bruno, bom, a gente vai começar aqui então. Eu queria saber sobre os cuidados diários mais importantes para a gente manter a saúde ocular. Bom, na verdade é o seguinte, o cuidado da saúde ocular, ela começa desde uma idade muito tenra, lá no nascimento, né? É a primeira vez em que a mãe é alertada sobre a importância do cuidado com os olhos. Lá no teste do olhinho, e isso recentemente veio muito à tona em função de um ator, né, de um apresentador famoso aqui no Brasil, cuja filha teve uma doença ocular chamada retinoblastoma, né? E isso foi identificado, né, através daquele reflexo branco nas fotos, né? Então, mostrando o cuidado que se deve ter com nossos filhos e nós mesmos termos cuidado com os olhos desde as idades mais precoces. E depois daí, é importante que a gente fique alerta com os nossos filhos até os 7 anos de idade, tá? Então, dando inicialmente essa visão geral de como é que se dá esse cuidado oftalmológico. Então, até os 7 anos de idade se dá a maturação de uma região do nosso olho chamada mácula, que é responsável pela formação precisa da nossa visão. Toda essa visão de detalhe que a gente usa para ler, dirigir, costurar, enfim, tocar a nossa vida, a nossa visão fina, ela sofre um processo de maturação até os 7 anos de idade. Então é importante monitorar isso, às vezes os pais não sabem, né? E dentro dessa faixa é que pode existir algum tipo de alteração, como um estrabismo, um desvio dos olhares, né? Algum grau que possa impactar no desenvolvimento dessa visão da criança para sempre. Então é importante que essa criança seja examinada aí até os seus 7 anos para ver a maturação. Depois disso, existe um breve período de folga, entre aspas, onde nós podemos ficar mais tranquilos aí até os 40 anos de idade. Claro que de vez em quando fazendo alguma consulta periódica de oftalmologia, né? Mas se houver algum tipo de sintoma, dificuldade de visão, dificuldade para longe, dores de cabeça, irritação, procurar o oftalmologista imediatamente. E, né, meu amigo, depois dos 40, nós sabemos bem disso, o braço começa a ficar curto, e a gente para de conseguir enxergar bem de perto. E aí sim o oftalmologista vira um grande amigo, que nós vamos às consultas anualmente, e é bom porque a partir daí coincide com a maior prevalência de outras doenças, como que nós vamos falar hoje, como catarata, glaucoma, degeneração de mácula e todas as outras. Então, um resumão de como é que se dá o acompanhamento oftalmológico é esse, e aí a gente pode ir esmiuçando uma por uma de acordo com suas dúvidas. Tá. Quais são as doenças mais comuns hoje que você encontra no consultório, doutor? Olha, pasme, eu vou dizer um dado agora super curioso, que a principal causa de cegueira funcional reversível é simplesmente óculos, ainda hoje no mundo. E existem diversos países, normalmente subdesenvolvidos, em que por alguma razão aquela criança não consegue se desenvolver na escola porque falta um óculos, ou aquele adulto deixou de conseguir exercer suas funções porque não tinha um óculos e não sabia que o problema era simplesmente trocar os óculos. Tá? Então a primeira causa de cegueira reversível no mundo ainda é refração, exame do grau.
Segunda causa de cegueira reversível é a catarata. É uma doença extremamente prevalente, é uma doença do envelhecimento. Então, à medida que nossa população vai envelhecendo cada vez mais, e isso é saudável, natural e esperado, mais catarata a gente vai ter. E eu brinco sempre com os meus pacientes que eles às vezes ficam assustados e me perguntam assim, eu vou ter catarata? E eu falo, bom, com fé em Deus, você vai viver o suficiente para ter catarata, porque é uma doença, assim, do envelhecimento, e aí hoje se opera e se restabelece quase que a totalidade ou a totalidade da sua visão, muitas vezes até tirando o uso dos óculos. Depois disso, vem as causas de cegueira irreversível, né, como, por exemplo, no glaucoma, que é muito prevalente, na degeneração macular relacionada à idade, né, no descolamento de retina, seja pelo diabetes, seja, por exemplo, em pacientes automíopes, que, se não tratado, pode gerar uma cegueira irreversível, entre outras doenças. E aí nós vamos, acho que talvez seja mais didático nós falarmos aí uma a uma, de acordo com a sua dúvida. Então, podemos então já começar com a primeira delas que você queira citar, então, para a gente poder entender? Claro, você que manda. Qual é a dúvida aí? Bom, primeiro, eu acho que talvez a coisa mais perguntada seja, e de maior curiosidade, seja a cirurgia da catarata, né? Ou seja, Sim. a doença da catarata. Como eu vou saber se eu tenho ou não catarata? Bom, a catarata, ela gera um tipo de sintoma que é bastante genérico. Aliás, um dos problemas da oftalmologia é que várias doenças cursam simplesmente com a baixa visão. Ou seja, você começa a enxergar tudo um pouco turvo, você começa a perceber, às vezes, comparando um olho e outro, que as cores em um dos olhos não estão tão vivas quanto no outro olho. Você já não consegue ler algo pequenininho que você com o outro olho consegue, ou que outrora você conseguia. E aí, claro, sempre que existe qualquer sinal de alerta para a visão, né, seja ela baixa de visão, irritação, olho vermelho, você deve procurar o seu oftalmologista de confiança e ele vai fazer de forma relativamente simples o diagnóstico da catarata. O lado bom é que talvez seja a cirurgia que mais evoluiu na oftalmologia, junto com a cirurgia de retina. Hoje, uma cirurgia bem feita de catarata, ela leva poucos minutos, talvez ali de 10 a 20 minutos, apesar de ser extremamente delicada e detalhada, a tecnologia nos agregou segurança e velocidade. Então, é uma cirurgia que é feita com anestesia local, muitas vezes apenas colírios. O paciente não sente dor nem no intraoperatório, nem no pós-operatório. E olha que dado curioso, a cirurgia da catarata é considerada a cirurgia de maior satisfação de toda a medicina. Não é só da oftalmologia, de toda a medicina. Porque é uma cirurgia rápida, indolor, e a recuperação é muito rápida. Então, em 24, 48 horas, o paciente já percebe a visão, usualmente, melhor do que antes de operar. E isso gera uma satisfação incrível, graças a essa evolução tecnológica. Outra coisa muito bacana das cirurgias de catarata, que enche os olhos de todos aqueles que desejam um dia ficar livres de óculos, as cataratas, as cirurgias hoje, a gente implanta uma lente chamada lente multifocal, parecida com a dos óculos, só que dentro do olho. E o paciente se livra de óculos em 90% das situações, às vezes 100% das situações, a depender do ofício dele. Então isso foi também revolucionário no conforto da cirurgia de catarata. E tem muita gente que tem medo, inclusive, às vezes, e a situação pode ser agravante, assim, a pessoa pode perder a visão, assim, quanto tempo se não tratado? Pode. Na verdade, a catarata não é uma urgência, então fiquem tranquilos. Ela não é uma urgência de verdade. Você vai perceber lentamente a piora da sua visão, tá? Mas não é uma urgência. Claro que se você deixa a catarata há muitos anos, ela vai ficando, como a gente chama, mais madura e, portanto, mais dura, mais difícil de operar. Então, com as técnicas hoje mais modernas, não se justifica esperar para operar a catarata. Assim que ela começa a interferir na qualidade de vida dos nossos pacientes, nessas ações do dia a dia, como dirigir, ler, trabalhar, usar o computador, usar o celular, a gente já tem, então, a indicação cirúrgica de melhorar a qualidade do paciente, a qualidade de vida dele através da cirurgia. Doutor Bruno, o que é síndrome do olho seco? Boa, excelente pergunta e cada vez mais frequente, né? A síndrome do olho seco é um conjunto de situações
que fazem com que o seu olho fique cada vez mais ressecado, ou seja por uma razão orgânica sua, ou seja, do seu corpo, ou por fatores externos. Pô, Bruno, quais fatores? Trabalho demasia no ar-condicionado, excesso do uso de telas, né? Diminuição como estresse, né? Você passa muitas horas trabalhando e acaba que quando você olha fixamente para um papel ou para uma tela, você pisca menos os olhos e isso acaba ressecando mais a superfície ocular, né? Como eu disse, o uso do ar-condicionado, né? Em ambientes muito ressecados, como determinados lugares do mundo, no inverno, por exemplo, existe muito ressecamento, porque você cai muita umidade, né? E aí você acaba ressecando mais os olhos. E tem algumas dicas para melhorar essa síndrome do olho seco, né? Lembrando que a parte hormonal e a idade também interferem no ressecamento ocular. Então, as mulheres, principalmente, quando começam a declinar um pouco sua situação hormonal, aí depois dos 45, 50 anos, elas podem ter mais olho seco. E quais seriam essas dicas para tentar melhorar a sua vida, se você tem sentido os sintomas da síndrome do olho seco? Que são eles: sensação de corpo estranho, você pisca o olho, parece que tem areia. Olho avermelhado, né? Sensação de que você está ressecado realmente. Às vezes lacrimejamento reflexo, né? Porque o olho fica tão seco e tão irritado que ele começa a lacrimejar reflexamente, né? E então, quais são as dicas para melhorar esses sintomas? Primeiro, ter um bom lubrificante ocular. É importante que seu médico oriente para você um lubrificante ocular. Existem diversos, eles não causam mal para os olhos, né? Porque eles não são remédios. Então você consegue pingar os lubrificantes e melhorar o seu conforto aí 3 a 4 vezes ao dia. Se você tem uma profissão que usa muitas telas, né? Você lembrar de fazer pausas programadas, ou seja, a cada 45, 50 minutos, você parar um pouquinho, vai no banheiro, vai no café, toma uma água, né? Para de focar de perto, pinga ali o seu lubrificantezinho, dá uma relaxada de 5, 10 minutos e volta para a sua atividade, certo? Umidificadores em locais que são muito secos também ajudam a melhorar o contexto da superfície ocular. O uso de alguns nutrientes, como ômega 3, né, também melhoram. Óleo de linhaça melhora também a lubrificação ocular, né? Então, assim, existem diversos fatores, tanto do meio quanto orgânicos. No caso de algumas mulheres, também vê a questão da reposição hormonal. E juntos esses fatores sendo curados, digamos assim, sendo resolvidos, melhora o conforto ocular. Você poderia explicar, doutor Bruno, porque tem gente que confunde ainda o que é a miopia e o astigmatismo. No caso, os dois, a diferença dos dois e como os dois pode ser tratado, pode ser cuidado. Claro. Bom, gente, miopia, a principal sinal ou sintoma que você tem quando você é um míope é que sua visão de longe é embaçada, tá? E você enxerga perfeitamente para perto. Então você sente que para perto parada você ou está do seu lado. Já a visão de longe é muito embaçada, porque a imagem se forma antes de chegar na retina. No astigmatismo ocorre um fenômeno um pouco diferente, né? O astigmatismo representa uma irregularidade da córnea, esse vidrinho redondo que a gente tem no olho chama córnea. Quando ele tem um lado mais curvo do que o outro, ele gera uma irregularidade chamada astigmatismo. E a sensação é que você vê uma sombra na imagem que você está observando. Tá? Ele pode desfocar e prejudicar tanto a visão de longe quanto a visão de perto. E diferente da miopia, o astigmatismo tem uma queixa diferente. Normalmente o paciente que tem o astigmatismo, ele tem uma queixa importante de dor de cabeça e também de fotofobia, certo? É um paciente que tem astigmatismo, ele reclama muito da luminosidade, ele fecha bastante os olhos na claridade e ele tem muito sintoma de dor de cabeça, diferente do míope, que é mais apenas a baixa visual mesmo para longe. Então aquela confusão quando está dirigindo, que vê as luzes, às vezes semáforo que atrapalha. Então isso daí é, no caso, o astigmatismo.
E lembrando que eles podem vir conjuntos, tá? O astigmatismo pode estar presente na miopia também. É o meu caso. E pode estar presente na hipermetropia. Então, ele, além de embaçar para longe e para perto, ele dá um desfoque, né? Uma confusão das imagens, elas não se fundem perfeitamente. Eu digo que todo aquele que ainda não passou por algum processo onde precisa da saúde, precisa de alguma forma se atentar a isso, porque precisa trabalhar a prevenção. Então, existe algum fator que possa prevenir, no caso, para a miopia e o astigmatismo, doutor Bruno? Meu amigo, a miopia tem virado um problema de saúde pública. Tá? Estima-se que até 2050, mais da metade da população mundial talvez seja míope, né? E isso é um absurdo que está acontecendo, e principalmente está vindo de origem nas crianças e nas telas. Quando eu comecei a oftalmologia e não tinha essa febre das telas, normalmente o paciente aos 20, 21 anos, ele estabilizava o grau. E acabou, raras exceções continuavam progredindo o grau. E hoje, pasme, né, com as telas, essa semana eu atendi um paciente de 29 anos que o grau aumentou ainda, né? E a gente alterou o grau. Fora que, além da miopização, a gente está tendo praticamente um surto de aumento de CIDs psiquiátricos, graças às telas. Entre elas, o TDAH induzido por telas, que talvez seja uma das coisas que eu mais falo no meu canal, que é um TDAH real. Eu até fiz um vídeo brincando, ilustrando, né, que a gente pega a tela para pegar uma informação e aí, de repente, ela estava no WhatsApp, mas a gente viu um link para o Instagram, e do Instagram a gente viu que tinham mandado uma mensagem, da mensagem a gente viu que tinha que ir para o YouTube, e quando a gente foi ver, a gente esqueceu o que a gente foi fazer no celular. Então, isso é um déficit de atenção induzido pelo excesso de telas, e a população está ficando refém da dopamina, né? Desses níveis altíssimos de dopamina que as telas nos oferecem o tempo todo, além de, obviamente, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre outros, né? Hoje, a gente precisa se cuidar cada vez mais do aspecto mental para que a gente tenha um corpo são, né? Mens sana corpore sano, já diziam os gregos lá atrás, né, quando incentivavam o cuidado de nós como seres humanos de uma forma global e não pontual. E é isso que eu acho que nós, que tentamos divulgar os antídotos para esse mundo louco, precisamos cada vez mais difundir, né, a necessidade desse cuidado, de se olhar como um todo. Você falou aí, né, a história do TDAH que está tão em alta, agora as pessoas falando e se identificando, né, com os sintomas, mas existem questões que são muito mais profundas, né, para poder mergulhar, não somente, eu acho que, claro, até a própria internet está ajudando a fazer com que as pessoas observem isso, mas também percebam o quanto que tudo isso aqui pode ajudar, como pode também atrapalhar o nosso fluxo de evolução, de crescimento. E você falou aí, então é uma parceria, ou melhor, uma conexão que não tem como desvincular. Você falou de algo que tem a ver com a psiquiatria, não somente, mas também com a danificação da visão, no caso. Sim, sim. Então, exatamente. Os dois... E aí, mais uma vez, a gente, por mais que a gente rode, a gente não tem como ir pela contramão do que está acontecendo com o mundo. Hoje a informação está difundida, tanto a boa quanto a ruim, certo? Então a gente sabe, o mesmo meio que nos ajuda é o meio que nos desgraça. Então a gente precisa achar o caminho do meio, né? O ser humano precisa sempre estar ligado no caminho do equilíbrio, porque é no equilíbrio que a gente vai sempre encontrar a paz, né? O nosso bem-estar. E é isso, a gente tem que usar o melhor da tecnologia sem se desprender do melhor do sentimento, da essência, do convívio interpessoal, né? Então é isso que a gente tem que cada vez mais difundir entre nossos filhos: o esporte, a música, a arte, né? A interação social, a resiliência,
Todas essas coisas que, como você bem sabe mais do que eu, que você é melhor do que eu nisso muito, né, são muito profundas e envolvem uma reflexão, um autocuidado e uma reflexão constante. Você falou sobre nutrientes, né? Você falou no início da nossa conversa. Quais são os nutrientes e hábitos alimentares também que pode trazer benefício para a saúde ocular? Tá. Olha, existem algumas camadas do olho, digamos assim, né, que se beneficiam bastante, né, do uso de bons nutrientes. Claro que aqui eu volto a frisar o homem lato sensu, né, a gente precisa usar, se nutrir bem, porque nós somos o que comemos, para todos os aspectos do nosso corpo, né, então os antioxidantes presentes nas vitaminas, nos nutrientes, eles são importantes para expurgar tudo de ruim que o nosso corpo produz, né, nesse processo oxidativo do estresse, né, que a gente está submetido hoje em dia. Então, os nutrientes são fundamentais. E hoje eu tenho convicção que nós não conseguimos isso através da alimentação. Seja porque não temos tempo de comer bem, seja porque não temos condições de comer o suficiente de cada nutriente em refeições normais, simplesmente. Eu não sou, por exemplo, eu não gosto, existem vegetais folhosos verdes, que são extremamente bons para a retina, para o fundo do olho, para a prevenção da degeneração de mácula, né, para ajudar freando a progressão de algumas doenças retinianas. Eu não tenho condições de comer, não gosto, não vou comer brócolis, acelga e rúcula suficiente por dia para me dar os nutrientes que eu preciso. Então, eu sou um fã da nutrição, eu acho que um bom nutricionista, um bom nutrólogo, para a sua vida em geral é muito importante. Mas para aqueles que gostam de anotar todas as coisas que são importantes para a nutrição ocular, vamos lá. Os beta-carotenos são muito importantes. Então, o que está lá na gema do ovo, no mamão, na cenoura, em tudo, na abóbora, em tudo que é alaranjado, a gente tem muito beta-caroteno. E isso é importante para a saúde da sua retina. A vitamina A, é muito importante os vegetais folhosos, porque vão ser ricos em licopeno, luteína e zeaxantina. São essas 3 substânciazinhas mágicas, junto com beta-caroteno, que são responsáveis pela saúde da nossa retina, do fundo do olho, dos processos metabólicos, como antioxidantes ali, dos processos metabólicos do olho. E aí vocês vão encontrar isso muito em vegetais muito verdes, né, folhosos, além de tomate também, que é bastante rico nisso. E o ômega 3 também é muito legal para lágrima, né, assim como a vitamina D, é muito legal para a produção de lágrima, diminuindo, então, essa sensação de olho seco. Existem vários suplementos à base de ômega 3, óleo de linhaça e vitamina D que melhoram a lubrificação ocular e melhora a sua qualidade da lágrima, fazendo com que você melhore do seu olho seco. Tá. Então, basicamente, esses nutrientes, lembrando de novo, eu sou um fã da suplementação, mas ela precisa ser guiada. Não é vou sair lá na farmácia comprando tudo e botando aqui dentro, porque seu fígado agradece se você não exagerar. Então, de novo, gente, o caminho do meio, por favor. Então, o ideal até mesmo para suplementar é buscar seu médico, né? Para poder... Sempre. Seu médico, seu nutricionista de qualidade, ele vai saber o que lhe dizer, né? O médico nutrólogo ou nutricionista. Sim. O que devemos saber, doutor Bruno, sobre a prevenção do tratamento de retina, já que você acabou de citar aí? Perfeito, é a minha área, né? Para quem me acompanha nas redes sociais, eu falo bastante sobre retina, porque a retina é um tecido nervoso, é um prolongamento do nosso cérebro no nosso olho. Então ela está lá no fundo do olho. Se vocês imaginassem aquelas máquinas antigas que batem foto, né? Elas seriam... A nossa retina seria um filme daquelas máquinas antigas. Então tudo que você vem do infinito como estímulo visual, ela é então fotografada ali naquele filme retiniano e de lá ela manda a mensagem para o cérebro para ser interpretada. Então a retina é fundamental no processo visual. Sem retina, sem visão. Então, como é que se previne
doenças retinianas. Primeiramente, como já foi dito, com uma nutrição de qualidade. Ao longo da vida, você procurar hábitos alimentares saudáveis, ricos nessas substâncias que eu mencionei anteriormente aqui no vídeo. 2, atividade física. Atividade física é um outro pilar do bem-estar de saúde física e mental, né? Dormir bem e fazer atividade física. Então, com a atividade física, nós também liberamos uma série de substâncias metabólicas que ajudam nesses processos de antioxidação e de melhora da resposta oxidativa, ou seja, da resposta que nós temos ao estresse, e dessa forma preserva todo o nosso tecido neural, ou seja, inclusive cérebro, e como a retina é um prolongamento do cérebro, vai ser preservada também através da atividade física. E, obviamente, proteção com óculos com filtro ultravioleta, né? Hoje nós somos submetidos cada vez mais à radiação ultravioleta no mundo todo, e nos países tropicais isso ainda é mais importante. Então é bem legal que todos se lembrem de que a proteção com óculos com filtro ultravioleta ela tem que se dar o mais precoce possível. Inclusive em crianças aí que já fizeram maturidade macular, aí sempre depois dos 5, 7 anos, elas já precisam estar usando óculos escuro e criar esse hábito sempre que saem de casa, submetidos a muita radiação, certo? Então, ambientes abertos, praias, piscinas, passeios, viagens, parques, sempre tentar educarmos todos para o uso dos óculos escuros de qualidade, tá? Tentar não ir para óculos de camelô, que você não sabe qual é a procedência. Então é importante que vocês procurem se o óculos escuro de vocês tem filtro até 400 nanômetros, que é o comprimento de onda danosa que precisa ser protegido nos nossos olhos. E aí, dessa forma, com hábitos saudáveis, esportivos e de atividade física, hábitos nutricionais, proteção ultravioleta, né? E acompanhamentos frequentes com seu oftalmologista, você vai ser capaz de adiar o aparecimento de doenças do envelhecimento no fundo do olho, certo? E se você identificar precocemente e começar o tratamento o quanto antes, para evitar a cegueira ou baixa visual importante, que vai acabar com a sua qualidade de vida no seu dia a dia. Maravilha. Pois é, doutor Bruno, que bom estar aqui nesse papo, porque pelo menos já tira algumas dúvidas do cotidiano que a gente, às vezes, vai deixando. Eu digo, depois dos 40, não tem como a gente deixar para lá, porque... Você vira o melhor amigo do oftalmologista. Somos afunilados para isso. Doutor Bruno, no começo você tem uma relação de ódio com o seu oftalmologista depois dos 40, porque você não que você já usava antes, mas quem começa aos 40 a usar óculos... os primeiros 2 anos é uma relação meio odiosa, né? Eu odeio meu oftalmologista, porque desde que eu fui para ele, eu não consigo mais ficar sem os óculos. Mas depois ele entende que precisa da gente e um do outro e ficamos bons amigos. Maravilha. Bom, a gente continua, mas antes da gente continuar, doutor Bruno, vamos pedir uma licença um instantinho para pedir o pessoal para poder dar aquele like, também compartilhar. Afinal de contas, esse conteúdo pode ajudar também a tantas outras pessoas. E lembrando também a você que você pode ir no nosso site, que agora também está com .com, condomínio.com. Então é só ir, frankmenezes.com. Lá tem notícias, inclusive você vai ver também notícias e matérias que nós vamos inserir do Dr. Bruno Campelo com esse conteúdo de forma resumida. Então é só ir em nosso portal, que é um portal mesmo, cheio de conteúdos incríveis, onde você pode, é só digitar o frankmenezes.com para você poder estar com a gente. E também, aproveitando, para você que gosta de finanças no dia a dia, a gente precisa aprender finanças, ter controle, nem que seja das questões básicas da nossa vida, o curso de Carol Capel, através do Carol Me Ensina. Então, você pode, através do nosso link no nosso portal, frankmenezes.com, ou aqui embaixo eu vou deixar na descrição, você pode adquirir o curso de Carol Capel, curso de Finanças e Investimentos e Aprender. Eu mesmo sou aluno de Carol, tanto do curso de Finanças e Investimento, como também de inglês, que é aprender inglês, um dos cursos mais vendidos da internet. Carol Capel ensina ali de uma forma muito leve como
Quem conhece Carol sabe como ela é dinâmica em tudo aquilo que ela faz. Então, vou deixar o link aqui abaixo e continuamos aqui com o doutor Bruno Campelo, que, por sinal, também o link do doutor Bruno Campelo vai estar aqui abaixo, assim como também nós estamos disponibilizando o @, segue lá o doutor Bruno Campelo aqui, ó, doutor Bruno Campelo no Insta e também no podcast dele. Qual é o podcast, doutor? Café com Retina, serão todos muito bem-vindos. Café com Retina, ok. Café com Retina aqui no YouTube. No YouTube a gente fala bastante de assuntos gerais ligados à medicina, mídia social, médicos e bem-estar também, né? Tá bacana. Sejam todos bem-vindos. Qual é a frequência ideal para ir no oftalmologista? Tem gente que fala, é um ano, 6 meses. Qual é a frequência ideal, mesmo para aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de diagnóstico aparente? Bom, dos 7 aos 40 anos, né, até o início ali da vista cansada, a gente costuma orientar sob demanda, né? Ou seja, sempre que você tiver qualquer tipo de queixa que perdure mais do que 2, 3, 4 dias, você precisa procurar imediatamente aí o oftalmologista, tá? Então, sobretudo se isso estiver ligado à baixa visual. Se a sua visão sumir, né, e sumir e não voltar mais, dentro das primeiras 24 horas você precisa ir até o oftalmologista. Se você não tem nenhum sintoma visual, você enxerga bem, você testa com um olho, tá ótimo, testa com outro, observa, não tem nenhuma história na família de algum caso grave oftalmológico, em absoluto tem nenhuma queixa, você pode ir a cada 3, 4 anos para dar um check-up geral oftalmológico, certo? Isso aí até antes dos 40. Depois dos 40 anos de idade, você precisa ir anualmente ou no máximo a cada ano e meio ao oftalmologista, não só pela vista cansada que começa aí, como também porque aumenta a prevalência de outras doenças graves que, caso você não trate, pode vir a ter uma repercussão mais importante, até uma cegueira irreversível se você não trata a tempo. Maravilha, doutor Bruno. E, doutor Bruno, como o estresse e a falta de sono pode afetar também a saúde dos olhos? Então, tanto o sono quanto o bem-estar, eles são 2 pilares do que a gente chama hoje do bem-estar emocional, eu me refiro. Eles estão inclusos hoje nos pilares do bem-estar físico geral, né, do que a gente chama de medicina do bem-estar. Inclusive um dos capítulos da entrevista lá do Café com Retina que nós fizemos recentemente. Porque o sono é um nosso autorregulador, né? Durante o sono que nossos processos metabólicos eles se acalmam, eles veem tudo que aconteceu, apuram tudo que aconteceu ao longo do dia, né? E aí começam a depurar tudo aquilo que é ruim ou é danoso para nós, e isso vai sendo expurgado, né? Então, além disso, nós fazemos uma recuperação muscular, nossos hormônios, no caso das crianças, onde a gente vai liberar o hormônio do crescimento nas horas mais iniciais do sono, né? A gente libera a melatonina que nos relaxa, nos cicatriza e tal. Então, o sono é fundamental nesse processo de regulação do próprio estresse. Tá? Então, dormir bem representa... É como se você... Nosso sono é uma espécie de mangue no nosso corpo. Ele, para quem não sabe o que é um mangue, é aquela vegetação de rio onde crescem os caranguejos. Ele serve basicamente de um filtro do rio, onde as coisas vão se acumulando ali naquele mangue, as sujeiras, e o que passa por ele vai sendo depurado. Nosso sono é mais ou menos isso no nosso corpo. Então é fundamental dormir bem para que você consiga regular todo o resto do funcionamento do seu corpo no dia seguinte, certo? E o estresse, ele acaba interferindo justamente no sono. Então vira um ciclo vicioso. Você nem dorme porque está estressado e não desestressa porque não dorme, certo? Então, se você chegou nesse ponto, é importante parar, ver, evidentemente, o que está dando errado, o que você está fazendo de errado, seja na otimização do seu tempo, seja no seu autocuidado, seja no momento em que você está dedicando a sua atividade física, naqueles momentos que você reserva para você, para o seu autocuidado. É um momento de reflexão. Precisa existir sono,
e porque ele é um regulador do estresse que hoje é praticamente inevitável. Mas o que está acontecendo hoje é que, além do estresse, as pessoas pararam de fazer autocuidado. Né? Então, aí vira uma bomba. Eu vejo muitos amigos reclamando, por exemplo, quando a gente está conversando às vezes à noite, tudo reclamando que a vista está embaçada. Tá normal durante o dia, mas quando chega à noite a vista fica embaçada. Isso tem a ver também com o estresse ou com o cansaço do dia, doutor? Tem a ver uma coisa chamada fadiga ocular, tá? Como a gente está muito dependente de tela, né, no trabalho, então a gente na atividade social, no trabalho, a gente está sempre na frente de um computador ou de um celular, você fica usando a acomodação. A acomodação é feita por um músculo que está microscópico, talvez o menor músculo do nosso corpo, chamado músculo ciliar, que está dentro do olho. Quanto mais você usa a visão de perto, no computador ou no celular, mais você está usando esse músculo para perto aqui do olho. Então, muitas horas vai gerando fadiga. E o sintoma de fadiga é justamente esse embaçamento, dores frontais de cabeça, sensação de, às vezes, tontura, né? Essas pontadinhas, ardência. Tudo isso é sinal de fadiga. Quando é que você sabe? Justamente nesse momento que você mencionou. Eles têm muita relação com o horário que você está cansado. Quando a luminosidade baixa, começo da noite, quando você vai tentar ler um livro e já está cansado, sonolento, com a visão falhando, é um sinal de que você está fazendo fadiga. Então, você tem que ajustar lá no seu dia. Primeiro, passar no oftalmologista, trocar seu grau e ver se ele está ok. 2, usar lubrificantes para ajudar nessa lubrificação do objeto do seu trabalho. Ou seja, quanto mais coisa você puder passar do celular para o desktop, é uma dica massa. Sempre que puder, jogue seus afazeres do celular para o desktop, porque o desktop você está a 60 centímetros. No celular eu estou a 30. Então eu acomodo a minha visão muito mais, eu forço mais esse músculo, eu gero mais fadiga. Então, e fazer aquelas pausas programadas que eu mencionei no começo. Então, a cada 45, 50 minutos, olhando para o infinito. Gente, não adianta parar o computador e responder o WhatsApp. Não adianta. Você não está relaxando a acomodação. Tá? Então é aquela hora de ir para a janela. Antigamente ia para a janela ver o povo passando na rua. Hoje não. Hoje é. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver como é que tá. Exatamente. Como é que tá o vizinho? Como é que tá a grama do vizinho? Deixa eu olhar aqui. Hoje tem que ser assim, gente. Bota a cara no sol, vai lá para a janela e fica vendo lá do outro lado. Não adianta ficar de pertinho. Você falou cara no sol. Então, eu queria... Não sei se é mito, não sei se é real, então queria que você, aproveitando já que você falou em sol, nós falamos aí, você falou sobre a exposição do sol, cuidado também que deve ter com o óculos escuro, mas a gente vê em alguns tipos de terapias complementares, por exemplo, que tem técnicas que é olhar para o sol. Eu queria que o Dr. Bruno falasse para a gente do perigo que isso tem, ou se não tem problema olhar para o sol. Eu chego a me arrepiei aqui agora você falando nisso. Olha, pessoal, grava essa frase. Sol é feito para sentir, não é feito para olhar. Qualquer horário que vocês olhem para o sol pode ser danosíssimo para sua retina, pode induzir sua catarata mais precoce. Então, para mim é proibitivo qualquer tipo de indivíduo que induza outros indivíduos a olhar para o sol, tá? Esquece isso, sol é para sentir, na sua pele, no seu corpo, nas suas sensações, ok, protegido, ok, sem sol a gente morre, tá? Mas para olhar, jamais, em nenhum momento, para você ter uma ideia... Nem eclipse. Para você ter uma ideia, o eclipse, quando o sol está com a lua na frente, cega. Nossa. Pode cegar, porque ele causa uma lesão na parte central da visão chamada mácula. Então, ele não vai lhe dar uma cegueira total de ficar tudo preto, mas ele vai lhe roubar a sua visão de detalhe. Você nunca mais vai ler, você nunca mais vai costurar, você nunca mais vai dirigir, você nunca mais vai conseguir ver uma feição perfeita de um filho ou de um neto. Então, para com isso, pelo amor de Deus, não se olha para o sol em nenhum momento, nem com óculos escuros, nem em situações de eclipse, tá? Boa. Existem filtros específicos que protegem, e são filtros intensos de verdade,
para que você possa fazer isso caso você seja um curioso ou queira ver um eclipse eventualmente, mas jamais a olho nu ou com óculos escuros. Outra questão, às vezes existe, eu já vi até inclusive várias pessoas falando disso, que são aquelas visões que parece que tem formiguinha andando. Boa. Que tipo de problema é esse e é decorrente a quê? Então, gente, para vocês entenderem isso, o nome disso popularmente conhecido como moscas volantes. Mosca. Nosso olho é um globo. Dentro desse globo existe um gel chamado vítreo. Esse gel, quando a gente vai ficando mais velho, ele vai virando água. Ele vai se soltando do globo. E à medida que ele se solta, eles soltam algumas condensações flutuantes. Que a gente olha assim de um lado para o outro e a característica é que elas caminham junto com a visão. Principalmente em ambientes de parede clara, de muita claridade. Quando você está mais distraído, você consegue ver essas condensações flutuantes, que nada mais são do que pontos flutuantes no gel do olho, que quando a claridade bate, ele forma uma sombra na retina que flutua de um lado para o outro. São moscas volantes, não é uma doença, não é um problema, não é algo que vocês precisem ficar preocupados. Porém, toda vez que você descola o vítreo, né, ou seja, você faz essas moscas volantes, é importante que você seja examinado pelo seu oftalmologista, especialista em retina, para que ele veja se nesse processo de descolamento desse gel, você fez algum dano no fundo do olho, certo? Porque se você tiver um dano no fundo do olho, como um pequeno rasgo, você pode ter um descolamento de retina. Calma, apenas 1 em 10 mil pessoas que tem algum tipo de sintoma parecido com esse vai ter, eventualmente, um descolamento de retina, certo? Mas o sinal principal, além das moscas volantes, de que a sua retina está sendo repuxada, pode estar sendo descolada, é a presença de flashes. Então você vai perceber tanto a mosca volante, como a presença de flashes de luz súbitos na sua visão. Tá? Então, se você tem mosca volante associada a flashes de luz, procura o seu oftalmologista e marca o mapeamento da retina para que ele possa avaliar toda a superfície retiniana, se está tudo bem, para que você não corra nenhum risco de algo mais grave, como, por exemplo, o descolamento dessa retina. Mas essa é uma queixa muito frequente. Sim. Muita gente tem mosca volante, muita gente se preocupa, né, mas não tem que fazer cirurgia, não tem que tratar. Aos poucos elas vão diminuindo e saindo do eixo visual e você vai conseguindo ficar mais calmo com a presença das moscas. E olha que tem gente até que começa a fazer analogia achando que é algo espiritual. Eu falei, não, vai para o médico, que isso daí você precisa de um oftalmologista, porque o oftalmo é que cuida disso. Eu digo porque é natural acontecer algumas questões do nosso dia a dia e por a gente, às vezes, não ter essa informação, porque a gente só busca quando acontece com a gente, na maioria das vezes, e pode ali, então, acontecer um problema e a gente não saber, ou algo mais grave. Você falando isso, por exemplo, que fique muito claro para as pessoas que estão assistindo, para tomar cuidado e buscar ajuda também do seu próprio médico. E aí eu já engancho também na questão também dos riscos de não tratar corretamente as infecções oculares, como, por exemplo, a conjuntivite, que é algo tão comum. Então, queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Bom, gente, então, sempre que você tem um processo infeccioso, né, no seu olho, e muitas vezes você não vai saber que é um processo infeccioso, a não ser que ele esteja gerando pus, muita secreção, certo? Mas você vai perceber que o olho fica muito irritado, seja qual for a conjuntivite, tanto na conjuntivite viral, quanto na conjuntivite bacteriana, quanto na conjuntivite alérgica. Você vai ter que o branco do olho ele fica muito avermelhado, irritado, muitas vezes o olho incha, você tem sensação de areia, né? Mas a vermelhidão é algo importante nessas infecções. Tá? Então você precisa ficar atento à infecção, que pode ser tanto de um olho só, quanto nos 2 olhos. Tem gente que me diz, Bruno, não é conjuntivite, porque o outro não tá. Mas muitas vezes você pode começar em um olho só e alguns dias depois começar no outro olho. Tá? Então não necessariamente vai começar junto. E a dica é que você realmente procure o seu oftalmologista, porque se você tem uma conjuntivite viral, não adianta antibiótico. Se você tem uma conjuntivite bacteriana, não vai adiantar você usar apenas o corticoide.
né? Se você tem uma conjuntivite alérgica, aí já muda, o tratamento pode ser o corticoide e não tem que usar antibiótico. E você vai saber a diferença disso? Provavelmente não vai. Então, seu olho irritou, ficou vermelho, não melhorou em 24 horas, até no máximo 48, procure o seu oftalmologista para que ele faça o diagnóstico diferencial e trate. Principalmente no verão, onde a gente tem mais acesso à praia, piscina, calor, sol, mas também, por exemplo, na primavera, para os que têm conjuntivite alérgica, então, os pólens das flores começam a dar muita irritação. E para os pacientes que têm uma conjuntivite seca, né, do olho seco, o inverno, às vezes, é mais rigoroso para esse tipo de conjuntivite. Então, sempre ficar alerta aos sintomas e procurar o seu oftalmologista caso os sintomas perdurem aí mais de 24, 48 horas para ele fazer o diagnóstico. Desculpa, aqui na Europa e tratar. Sim. Aqui na Europa mesmo tem que tomar muito cuidado porque é muito pólen, né? Então, quando a gente vê os olhos já coçando demais, exatamente, então a gente já toma esse cuidado porque a gente já sabe que tem pólen. E é noticiado isso, para a gente tomar cuidado, porque tem muito excesso. E como aqui em casa tem muita gente alérgica, todos os três, então a gente precisa tomar muito cuidado. E é um fator que alergia nos olhos é outra questão também que acontece de forma comum, né, doutor Bruno? Sim. E que acomete muito criança, principalmente, né? Isso tende a melhorar um pouco na adolescência e na juventude, aí melhorando um pouco a conjuntivite alérgica. Mas todos os alérgicos, às vezes, passam a vida com agudizações, né? Melhoram, pioram. E aí, quando você piora, você pode tanto usar o seu antialérgico oral, quanto pingar antialérgicos no olho, né? Mas quando você não sabe o que usar no olho, o ideal é que você use, no máximo, o lubrificante, porque não tem remédio e não vai causar dano, e vai fazer uma limpeza, uma umidificação, certo? Na sua superfície ocular. Muitas vezes, por exemplo, tem pólen caindo aí na primavera, você pode pingar um lubrificante, existem vários no mercado, sem nenhum tipo de medicação, apenas o lubrificante, que ele vai atenuar os seus sintomas, mas claro, se não estiver resolvendo, você tem que procurar o oftalmologista. Aproveitando o gancho, estamos aí numa era onde comprar coisas está tudo muito mais fácil, inclusive de forma, às vezes, não muito profissional. E a gente vê aí uma distribuição muito fácil de lentes de contatos através de vendas, de diversas formas, inclusive na internet. Com isso, eu queria que você falasse sobre as consequências do uso inadequado das lentes de contato, já que tanta gente, para gravar vídeo, para fazer uma coisa ou outra, utiliza com cores, enfim, ou às vezes para poder ser diferente ali. O que isso pode trazer de danos à saúde? Então, olha, eu vou começar contando uma história legal sobre que é bem curiosa, que assim, o nosso olho, ele é um órgão tão imunologicamente privilegiado, que só para vocês terem uma ideia, o nosso olho nem é reconhecido pelo nosso corpo. O nosso corpo nem sabe direito que a gente tem um olho. Porque se ele souber e jogar células de defesa contra o nosso olho, em qualquer infecção, por exemplo, no corpo inteiro a gente quer que o olho identifique e cicatrize. Então acontece aquela inflamação zona, fica vermelho, daqui a pouco faz aquela cicatriz, você cura, mas se isso acontecer no olho, você fica cego, porque a gente precisa de toda a estrutura cristalina, né, sem nenhum tipo de cicatriz, senão você não vai enxergar bem. Então a gente, graças a Deus, tem um órgão que é imunoprivilegiado, ele mesmo faz a defesa deles, sem o corpo, né? Então o nosso olho ali dentro dele, as imunoglobulinas vão fazer nossa defesa. E é por isso que nós não temos tantas complicações com o uso de lentes de contato quanto poderíamos ter. E é por isso que as pessoas abusam, né? Porque a lente de contato é uma coisa fantástica de se usar, é revolucionária, ela tira a dependência dos óculos. Mas como as pessoas percebem que nada acontece se elas dormirem, na maioria das vezes que dormem, nada acontece se elas usarem por 2 meses em vez de usarem 30 dias, né? Elas abusam disso até o dia que acontece algo. E quando acontece, eu digo uma coisa para vocês, é muito grave. Muito grave. Eu já vi pacientes perderem a visão por conta
de bactéria de uma lente de contato. A cantameba, por exemplo, que é um germe, né? Não é uma bactéria, mas é um germe. A Pseudomonas aeruginosa, são bactérias muito virulentas, muito poderosas, que podem acometer a lente de contato. Você que toma banho, que dorme, que usa lente 45, 60 dias. Gente, quase nunca acontece, graças a Deus, porque o olho é um órgão privilegiado. Deus sabe a importância da visão para nós. 85% de tudo que a gente sabe, viu, sentiu e aprendeu na vida veio através da visão. Você vê a importância desse sentido na nossa vida. Então é por isso que a gente é abençoado e protegido. Não abusem, usem lente de contato descartáveis de preferência, sigam a orientação do oftalmologista ou da caixa da lente, né, de usar, se é 15 dias, 15 dias, se é um dia, se é 30 dias, 30 dias. Façam o cuidado sempre, lavem as mãos, esterilizem as caixinhas, né, troquem de vez em quando as caixinhas, troquem a lente programadamente, não durmam, de preferência não caiam em piscina com lente, né? Então, principalmente esses ambientes que são mais sujos, mais populares, que vai mais gente, tá? Tentar evitar isso para que você tenha uma vida longa dos seus olhos e para que você possa usar lente de contato por toda a sua vida, se necessário. Eu sou usuário de lente há 35 anos. Caramba. Não tenho problema, graças a Deus sempre usei bem. Mas com acompanhamento médico, sim. Mas com as lentes recreativas, que até a pergunta, foi bom, no geral, você falar, mas tem algum tipo de atenção, né? De usar sem consultar seu médico, porque a gente vê que tá fácil hoje comprar uma lente, enfim, e até mesmo essas recreativas, às vezes para a pessoa fazer, sei lá, mudar os olhos, sem necessidade. Ou ir numa festa fantasia. Isso. Existe gente, um cuidado que tem que ter? Existe. Todo mundo que quiser usar lente de contato um dia, vai antes no oftalmologista e pergunta, doutor, eu posso usar lente oftalmológica, lente de contato? Porque existem doenças como ceratocone, doenças como a distrofia corneana, que você vai perdendo células da córnea e que você deve evitar determinados tipos de lente de contato. São doenças que não vão te dar sintomas muitas vezes, e que o fato de você estar usando lente pode sim trazer um dano para você. Fora que quando você vai no oftalmologista, ele faz primeiro uma adaptação em você. A partir daí, você até pode comprar onde você quiser e tal, usando certinho como manda o figurino, mas antes de usar lente de contato, cosmética, seja ela qual for, pergunta ao seu oftalmologista se você pode fazer uso sim, de forma saudável. Você falou no início sobre os cuidados, né, que os pais têm que ter com os filhos. E aí eu estendo um pouquinho, né? Existe algum tipo de sinal de alerta que os pais devem ter com as crianças e adolescentes com relação ao problema oftalmológico? Quase saiu. Acho que eu falei certo, né? Falou. Tem sim, amigo. Veja. Quais são os sinais de alerta para os pais? Primeiramente, olhar as fotos, né, de câmeras, de celulares. Aqueles reflexos que podem ser avermelhados, eles devem ser avermelhados se aparecerem. Mas se eles aparecerem com reflexo esbranquiçado na pupila, na parte central da córnea, você precisa procurar o oftalmologista imediatamente. Vai ser um câncer? Não. Pode ser uma catarata, uma opacidade na córnea, uma opacidade do cristalino, pode ser uma doença da retina, pode ser uma série de coisas, não precisa desesperar, mas caso perceba um reflexo branco, levar ao oftalmologista. Qualquer desvio dos olhos, tá, deve ser, nas crianças, né, deve ser consultado por um especialista em estrabismo, né, ou pelo menos você vai ao seu oftalmologista geral, que ele vai saber indicar para o especialista naquela área, porque os estrabismos também podem causar problemas de desenvolvimento da visão, certo? Fora isso, hábitos de fechar os olhos, crianças tímidas demais. Os míopes tendem a ser muito tímidos, principalmente os automíopes, porque eles não sabem que tem esse grau, mas eles sabem que eles não enxergam. Então, crianças que são tímidas demais, recolhidas demais, não gostam de esporte, não se sentem confortáveis de brincar com outras, faz o exame para ver se ele pode ter algum grau de miopia mais elevado. Crianças que coçam muito os olhos, tem algo de errado, não pode coçar olho. Coçar olho
vai induzir uma alteração da córnea, como ceratocone, ou pode até descolar a sua retina. Então, o olho não se coça. Criança coça o olho, tem que levar ao oftalmologista. Adulto também. Olhos vermelhos, né, como eu disse, apertando demais para tentar enxergar, criança que se aproxima demais da televisão para tentar ver. Tudo isso desperta sinais de que sua criança pode ter um problema oftalmológico que deve ser avaliado. Maravilha. E ainda nesse cuidado, nesse autocuidado, o que é que você recomenda, não somente a gente falou das crianças, mas no caso nessa fase adulta, depois dos rentas, o que a gente precisa ter de atenção a partir de agora? Bom, pessoal, todos esses sintomas do mundo das telas que a gente já mencionou anteriormente, então, sensação de ardência, fadiga ao final do dia ou ao final do processo de trabalho, sensação de coceira, olho vermelho, dores de cabeça frontal, visão que embaralha e volta. Todos esses são sinais de que você está num burnoutzinho aí dos seus olhos. Então, você precisa fazer uma consulta oftalmológica para ver seu grau, né? Tomar algumas providências no seu dia a dia, como as já mencionadas também, né? Afastadas das atividades, da tela, trocar tudo que é de celular para computador, fazer pausas programadas olhando para o infinito, usar lubrificante, lembrar de piscar. Todas essas coisas você pode fazer que vão melhorar o seu conforto. Mas o primeiro passo é procurar o seu oftalmologista. E depois dos 40 anos, não tem erro. Todos os anos ir lá, porque aí vai acontecer o glaucoma, vai acontecer o descolamento do vítreo com a mosca volante, vai acontecer a degeneração de mácula mais tarde, vai acontecer a catarata. Então, depois dos 40, vai a cada ano que não tem erro. Eu sei que você é um esportista também, né, doutor Bruno? E por falar em esporte, já que estamos aí nesse período, né, também das Olimpíadas, a prática de esporte também pode impactar a saúde ocular? Sim, de sem forma dúvida. Positiva, ou como é que pode ajudar também? O esporte, ele feito, qualquer atividade feita com moderação, né, naquela linha. Eu já fui um exagerado, um triatleta, um Ironman, e claro, os exageros, eles te levam para o mesmo local de risco, ou um local muito parecido a quem não faz nada, né? Porque você fica mais submetido ao acaso quando você exagera demais com o seu corpo. Mas a atividade física na medida certa, né? A musculação, e aqui vai a dica para os homens, treinem perna, né? Porque perna é o segredo, homens e mulheres, né? Perna é o segredo da vida longa e saudável, porque é através da perna que a gente vai conseguir manter nosso banco de músculos, que a gente vai conseguir andar bem, que a gente vai conseguir fazer atividade física o resto da vida. E é uma coisa tão negligenciada, por isso que eu chamei a atenção dos homens, que os homens negligenciam os exercícios de perna, né? Então, mas a grande dica é ter sempre o seu exercício aeróbico 3 vezes por semana, além da musculação. Tudo isso melhora o funcionamento do nosso corporal, diminui os eventos oxidativos gerados pelo estresse, né? E dessa forma você consegue ter hábitos saudáveis e, portanto, uma vida saudável e um olho mais saudável por consequência também. Doutor Bruno, poderia falar um pouco sobre o glaucoma? Bom, excelente, meu amigo. O glaucoma é hoje a primeira causa de cegueira irreversível ainda no mundo, né? Então, sempre bom o alerta no glaucoma. Ele pode dar em qualquer idade, desde congênito, juvenil, mas, óbvio, ele é mais frequente o glaucoma senil, né? O glaucoma à medida que a gente envelhece. Então, ele aumenta a sua prevalência à medida que a gente vai ficando mais velho. E a pergunta frequente é, doutor Bruno, quais são os sintomas? Todo mundo vai ficar cego por glaucoma? Respondendo a primeira pergunta, o glaucoma muitas vezes ele é sem sintomas, ou seja, assintomático, né? Só quando você está em fases muito avançadas é que você começa a perceber o campo de visão ficando tubular, né? E você começa a enxergar apenas por um tubozinho central. Mas isso já em fases muito avançadas. Pode ter dor também em fases mais avançadas, mas normalmente o glaucoma precisa ser diagnosticado antes de dar sintoma. Então, você vai perceber isso nas crianças em consultas habituais na infância e nos adultos, como ela aumenta a prevalência depois dos 40, quando você começar suas consultas anuais depois dos 40 anos, o seu oftalmologista vai ser capaz de identificar ela. E uma vez tratado, uma vez diagnosticado, todo mundo vai ter cegueira? Não.
O glaucoma não tem cura, mas ele tem muito controle. Hoje, com colírios e cirurgia e laser, nós conseguimos controlar esses pacientes de glaucoma por muitos anos, sem que ele tenha nenhum tipo de prejuízo funcional importante na sua visão, ou seja, ele consegue exercer tudo que ele faz normalmente no seu dia a dia, desde que diagnosticado e tratado precocemente. Então fica aí esse alerta, né, para o glaucoma, tanto em idades mais precoces, que são mais raras, mas principalmente no diagnóstico de glaucoma, quando você é negro, oriental, quando você tem histórico familiar de glaucoma, quando você tem diabetes e pressão alta, né? Então esse gera um alerta ainda maior, né, associado à idade no diagnóstico dessa doença, que se diagnosticada tem tratamento. Eu vi matérias falando sobre trocar a cor dos olhos. Essa história é possível, doutor Bruno? Existe algum tipo de cuidado que deve se tomar com relação a isso? Veja, essa cirurgia está sendo feita, né? Tem um cirurgião italiano fazendo. Eu contraindico veementemente essa cirurgia por uma razão simples, né? Ela usa uma técnica laser, onde você tira uma camada da córnea, coloca um pigmento nessa córnea, que é esse vidrinho que nós temos aqui, e depois tapa essa córnea, e isso vai dar um efeito semelhante ao efeito das lentes de contato coloridas. Sim. Em que você, de certa forma, percebe que é artificial, né? Além dos riscos que você vai correr, tanto no procedimento cirúrgico, como você vai saber se você vai desenvolver ou não uma alergia a esse corante? O que vai acontecer com esse corante ao longo dos anos? Vai manter essa cor que você gostou? Vai desbotar? Vai ficar uma cor esquisita e você vai querer tirar? Você vai ficar com isso aí o resto da vida e aí vai atrapalhar o seu exame oftalmológico quando você tiver uma doença? Quando você for operar uma catarata, se você tiver uma doença da retina, como é que eu vou examinar isso direito com aquela cortina de cor envolvida na sua córnea? Então, eu contraindico, apesar dela existir sim, eu acho que os médicos eles têm o livre-arbítrio e os pacientes também de decidirem ou não fazer esse procedimento, mas eu contraindico, eu acho que você precisa estar feliz com você mesmo. Né? Então, provavelmente, se você não está feliz com você mesmo, não vai ser a cor do olho que vai mudar isso. Busca um terapeuta, busca se conhecer e tá tudo bem, tá tudo certo. Vai Doutor pela Bruno, beleza da alma que você vai melhor. Doutor Bruno, olha, estou muito feliz em recebê-lo aqui, tirar todas essas dúvidas. Eu sei que tem vários temas que dá para explorar bastante, então isso fica para um próximo convite para a gente conversar, destrinchar mais um pouco também, através de temas específicos, mas eu agradeço. Eu vou deixar aqui também o seu @ para quem quiser acompanhar no Instagram, Dr. Bruno Campelo, ou então deixa aqui também, quem sabe, perguntas ou algo que você gostaria de saber, quem sabe pode ser até o próximo tema para o Dr. Bruno. Enquanto nós estávamos conversando aqui, eu aproveitei e fui aqui, olha, aqui. Esse é o Café com Retina, do Dr. Bruno Campelo. Vai aqui no YouTube também, vou deixar o link aqui abaixo, para você poder seguir e ficar por dentro. Então, quer saber mais, vai lá no podcast dele e você vai tirar suas dúvidas, sanar suas dúvidas. O link vai estar abaixo aqui na descrição também, para que você possa acompanhar. Um beijo em Andresa, nas crianças, em todo mundo, e muito feliz em recebê-lo. Eu que agradeço, meu amigo, prazer em falar para você, falar para esse país maravilhoso que é Portugal, que eu amo tanto, e para o Brasil inteiro também. Então, sempre que precisar, tuas ordens aqui no Instagram, no YouTube, porque eu adoro quem tem e traz informação de qualidade. Muito obrigado. Maravilha. Gratidão, gratidão. Gratidão. Esse é o Dr. Bruno Campelo, gente. Então aproveita para poder seguir. E olha, não sei se você deu o seu like, se não deu, deixa o seu like. Eu tô pedindo like porque o pessoal esquece mesmo. Eu digo, porque se não pedir também, eu esqueço. Então deixa seu like aí, aproveita também, vai em nosso portal, frankmenezes.com, notícias de Portugal e do Brasil, tudo aquilo que você gostaria de saber em conexão com Portugal, com a Europa, você pode também acompanhar aqui. Então, brasileiros na Europa, língua portuguesa, pode acessar o portal frankmenezes.com. E, além disso, também nos siga nas redes sociais através do @frankmenezesoficial.
E, gente, estamos aí na contagem regressiva. Para quê? Para a próxima edição do nosso livro Magia da Gratidão, que são 21 dias de transformação para você trazer práticas, técnicas simples, meditativas, contemplativas, para você poder estar bem no seu dia a dia. Então aproveita aí também, em breve nós vamos disponibilizar, já estamos aí na contagem regressiva para o livro Magia da Gratidão. E eu te desejo muita boa energia e cuidado com a visão, já utilizando essa energia do Dr. Bruno. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.